Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Paulo Dursi, fundador e CEO da CrossFox Elétrica. Eu converso também com Marcelo Godoy, presidente da Volvo no Brasil. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje, que começa em instantes. Ele começou como ajudante de um bar aos 8 anos de idade. Hoje é dono de uma companhia que se tornou referência no mercado em um produto específico, mas de grande importância para vários setores, mas, por exemplo, o setor de construção, que é o produto fios e cabos elétricos. Nós vamos receber neste bloco do Show Business Paulo Dursi, fundador e CEO da CrossFox Elétrica. Paulo, obrigado pela presença aqui no nosso Eu que estúdio. agradeço estar aqui com vocês aqui, um ambiente maravilhoso, pessoas maravilhosas. Fico feliz demais com o seu convite. Paulo, é o seguinte, quando uma pessoa comum, né, nós compramos um apartamento, alugamos uma casa, a gente não faz ideia da importância, e você, em outras oportunidades, você já me explicou, da importância que é cabos e fios elétricos, né? Desde a tomada do quarto de um filho, a tomada na cozinha. Eu queria que você explicasse à nossa audiência por que isso é tão importante e também como é que qual que é o tamanho desse mercado? Olha, é um mercado que nós estamos combatendo muito aí com umas frentes, junto com a Polícia Civil, com o Sindicel, com várias pessoas que nós estamos tentando combater. Então, às vezes você está comprando um apartamento, na verdade você está comprando um micro-ondas. Você pode estar ali naquele seu apartamento e em qualquer momento pode pegar fogo ocasionado por um fio que você comprou, quer dizer, você nem sabe o que está comprando, né? Na verdade, quem tem que estar tomando um pouco mais de cuidado, e nós estamos levando isso para as grandes construtoras, que elas têm que fazer uma análise criteriosa, identificar quais são as empresas que estão dando importância para isso. Isso é muito válido hoje. Então, hoje nós temos alguns meios e no site mesmo da própria Sindicel e da Qualifil, onde você vê as empresas que estão prontas para atender esse mercado. Então, muitas vezes, a pessoa que está comprando esse material nas construtoras, elas não sabem o que estão comprando. Então, hoje nós estamos levando para elas entenderem a grande importância delas comprarem um material com qualidade. Porque hoje aqui, principalmente aqui em São Paulo, na Zona Leste, tem umas 20, 25 fábricas que trabalham só para fazer esse tipo de material informal, que é um material mais barato, é um material Eu logo ia imaginar, as construtoras que optam por um fio, por um cabo de menor qualidade, é por conta de custo, né? Por conta de baixo custo, mas lá no final pode colocar em risco a vida de uma família, né? O que acontece, assim, em caso extremo de um apartamento, de uma casa, que o dono nem está sabendo, porque, como eu falei, a pessoa comum não sabe quando compra um apartamento, que tem instalado um fio ou um cabo elétrico de baixa qualidade? Nós estamos fazendo esse trabalho nas próprias construtoras, né? Que ela que tem que começar já a ter essa conscientização de que ela está comprando um material equivocado. Então, quando você entra num apartamento, dificilmente uma pessoa vai entender que aquele apartamento está com algum tipo de material que não é de boa qualidade. Você confia nas empresas, você confia nas construtoras. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com as construtoras para elas entenderem que ela tem que melhorar a compra dela. Ela não pode mais só querer preço a qualquer custo, porque ela está colocando em risco várias pessoas. Então, já teve vários incêndios aqui em São Paulo, no Brasil, de ser um material que não está qualificado. Então, isso, você está colocando a tua vida em risco e, em alguns casos também, você pode ficar sem energia elétrica, porque você começa a ligar vários aparelhos na sua casa e, às vezes, cai a tua energia. Você uma vez me falou, então, na verdade, o risco máximo, além da queda de energia, né, que pode ficar por horas,
é o incêndio, né? Sim. O incêndio de um apartamento. E o pior ainda é a vida, né, das pessoas que estão ali dentro. Você, né? certa vez, me falou algo que me marcou muito e eu adoto na minha casa, que é o seguinte: você nunca mais coloca vários produtos na mesma tomada. É isso? Exatamente. Por que não se coloca? Porque se você está com, digamos, que você está com material... É que para você é básico, mas para nossa audiência, eu não sabia disso. É que hoje você vai ligar vários aparelhos hoje, se aquele material, aquele cabo que você está ali na tua casa não for de uma qualidade boa, ou dependendo se eles trocam o material que é cobre, colocam um alumínio, que ele vai pegar fogo muito rápido. Então, se você coloca um celular, coloca outros equipamentos na mesma tomada, aquilo vai ocasionar um incêndio, com certeza, porque ele não vai aguentar. Em algum momento, sim, porque a temperatura daquele material, ele vai começar a energia, a hora que tiver muita carga de energia, ela a tendência é pegar fogo. Isso se não tiver pronto, se você não tiver um disjuntor de acordo para o disjuntor cair e parar, aí vai cair energia. Então tem vários aspectos, vários itens que você tem que tomar vários cuidados. Então se você colocar muitos aparelhos numa tomada só, pode ocasionar sim, se você não tiver com um produto de qualidade. Por que o Brasil não enterra os fios elétricos? O Brasil ele não enterra por as questões que eu até já comentei com você também, que é muito os roubos de cabos. E se você for fazer esses aterramentos no chão, fica muito mais fácil para estar tendo os roubos. E também tem um outro cuidado também, que são as companhias de gás. Então, se ela não tiver com a planta toda certa, de onde estão aqueles cabos enterrados, pode ser que uma pessoa, na hora que estiver querendo achar onde que está os canos de gás, alguma coisa, ou quebrar alguma rua, pode ser que ela danifique os cabos que estão ali embaixo. Mas você sabe que tem muito projeto, você acompanha isso, tem muito projeto para aterrar. E tem cidades brasileiras e fora do país ainda mais, quando a gente visita, né, vai para o exterior, você vê cidades capitais com tudo aterrado, né? E você chega numa cidade como São Paulo e você vê aquele emaranhado de fios que é vergonhoso. É vergonhoso, né? Por que projetos não vingam numa cidade como São Paulo? Estou falando desse quesito aí, de aterrar o fio. Exatamente, como a facilidade do roubo aqui no Brasil fica muito prática, o pessoal que acaba fazendo os roubos e os receptadores, eles acabam aceitando esse tipo de material, fica muito fácil para eles, porque você não tem uma polícia que consegue acompanhar todos esses meios para combater o roubo. Então hoje aqui no Brasil a gente sofre demais até com os roubos de fios e cabos, demais com isso. Você tem que estar contratando segurança, você tem que estar colocando câmeras, seguro. Então, quando você vai colocar esses cabos, em alguns condomínios aqui em São Paulo, você já vê que são aterrados, mas são lugares fechados, onde dificilmente você vai ter um roubo de cabo, porque você tem uma segurança privada que está cuidando do seu bem. Então fica muito mais seguro. Mas agora quando você vai para a capital, e mesmo hoje tendo esses cabos que estão todo em vias, eles ainda sobem com escada, tentam roubar os cabos e tudo mais. Ainda você não tem essa segurança toda no Brasil, né? Deixa eu falar da CrossFox Elétrica, porque eu apresentei como uma produtora de fios e cabos elétricos, mas na verdade vocês vocês fabricam esses fios e cabos elétricos e fazem a distribuição. E quando eu falo de distribuição num país como o Brasil, e com todos os convidados que passam por essa cadeira, dos mais variados setores, eu sempre questiono distribuição. Porque uma coisa é você distribuir num bairro de São Paulo ou numa zona de São Paulo. Outra coisa é você distribuir num país como o Brasil. É o mais difícil no seu trabalho? É um dos mais difíceis, sim, porque a logística aqui no Brasil ela é bem complexa, né? As estradas nossas e ainda o tipo de material nosso, como é muito visado, então você tem que trabalhar com uma segurança, não é só o caminhão que você tem que estar se preocupando com a segurança, tem que estar se preocupando com a segurança do material, então muitas das vezes ainda vai escolta com os nossos materiais. Hoje a CrossFox ela tem uma frota própria exatamente para evitar
qualquer transtorno até o cliente, porque o prazo de entrega ele é muito, para os nossos clientes é o principal. Você deixar uma obra em atraso, isso requer um prejuízo muito grande para os nossos clientes. Então a confiança e a data de entrega requer muito no nosso trabalho. Então nós temos hoje caminhões, carretas, que a gente consegue fazer um trabalho de rastreamento até chegar o produto do nosso cliente. Mas é um trabalho muito complexo aqui no Brasil, a logística. Quais os setores que vocês atendem hoje? Hoje nós trabalhamos muito com a construção civil, trabalhamos muito com a energia. Uma das coisas que mudou muito as características da CrossFox foi o pessoal de energia limpa, eólica, solar, as subestações. Isso foi um diferencial muito grande para a CrossFox. Agora, como é que anda o setor de construção civil num país com as taxas de juros do jeito que está, elevadíssimas? Aqui no Brasil eu falo que o Brasil ele aprendeu a caminhar muito no paralelo, né? Apesar da política tá toda essa confusão toda, mas a parte do Brasil, a comercial, as indústrias, o comércio vai embora. O Brasil está crescendo demais. Então eu até falo, o pessoal fala, pô, mas como está o setor imobiliário tudo? Você sai de um bairro, vai para o outro, você vê um prédio subindo. Você está vendo várias construções. Então, o Brasil, agora ainda, eu falo para todos, se o Brasil fizer a lição de casa, tivermos menos corrupção, todo mundo está alinhado, todo mundo está se unindo, parar daquela preocupação, será que o fulano vai morrer, será que o outro vai morrer? A gente não pode mais ficar isso. A gente está com uma aberta oportunidade hoje de mercado. Se todos se unirem e trabalhar, o Brasil vai crescer demais em todos os setores. Mas, por exemplo, você fala da construção, né, que é um setor que cresce. Tem um substrato desse setor, por exemplo, setor de luxo que está crescendo, ou todos os estratos, os nichos do setor de construção estão crescendo? No Brasil, eu vejo assim numa proporção muito grande, até o próprio Nordeste está crescendo muito com a parte de energia eólica, energia limpa. Então você vê o Rio Grande do Norte, Pernambuco, esses estados até estão se desenvolvendo muito. Então está tendo um crescimento muito grande no Brasil. A CrossFox mesmo, nos 2 meses agora que se passaram, foi recorde de vendas nossas. A gente até se surpreendeu, porque todo mundo começa a falar, o Brasil está no momento, o mundo está no momento complexo, mas o Brasil ele está indo de vento em polpa, apesar da política que acontece, que tudo que acontece no Brasil, mas tem muito mercado para todos os setores. Alguns setores pode ser que está sentindo um pouco mais, mas aqui no Brasil você consegue estar saindo de um mercado que não está muito bom, mas tem outros que você consegue atender. Então hoje a CrossFox ela consegue, com essa parte de materiais elétricos, a solução em materiais elétricos, a gente consegue ver aonde está tendo mais desenvolvimento. E nós fomos muito para energia limpa. Deixa eu voltar à apresentação. Quando eu te apresentei à nossa audiência, eu falei, a primeira frase que eu falei foi da sua experiência de vida, mais do que experiência profissional, experiência de vida, porque você começou como um ajudante de bar em São Paulo, no bairro da Lapa. Sim. É isso, aos 8 anos de idade. Como é que um ajudante de bar, aos 8 anos de idade, conseguiu construir uma empresa, e não só construir uma empresa, mas consolidar essa empresa como referência no mercado, num mercado, como você bem falou, de soluções de materiais elétricos? Eu falo assim que no bar, quando eu trabalhei no bar ou na padaria, os conceitos básicos da vida você já aprende desde novo. Então, alguns conceitos que eu aprendi no bar, uma das aulas que meu tio, e que foi meu anjo nessa época, ele me ensinava, era o básico. Ele falava, primeira coisa para você crescer bem, seja honesto sempre. No atendimento ao cliente, sempre o cliente tem razão. Dá um atendimento bom, com aquele sorriso, mesmo que você esteja num dia triste, que aconteça o que for para você, mas o cliente não tem culpa. Você tem que atender ele sempre bem, sempre com sorriso. Você tem que fazer que ele volte novamente aqui para te ver, para consumir. Então, alguns desses conceitos que eu aprendi no bar com esse meu anjo, depois fui para a padaria, e sempre aquele carinho de você atender as pessoas, conhecer. Então, às vezes a pessoa está ali
passa ali só para te dar um oi. Você atende ela bem, pergunta se ela não quer uma água, se não quer um refrigerante. Esse é o trabalho de base que eu aprendi já no bar. E isso você vai levando por toda a sua vida. Então, mesmo hoje na empresa, quando eu chego com todos os funcionários que nós temos, eu faço questão de cumprimentá-los, todos os meus funcionários, conversar com todos. O nosso cliente tem que ser atendido muito bem. Eu até costumo dizer lá para o pessoal de vendas, o nosso patrão é o nosso cliente. Nós temos que atender ele sempre muito bem. Essa é a diferença que você vai cada vez mais construindo e levando a confiança para os teus clientes. Quando ele confia em você, e até nesse mercado nosso, onde tem vários materiais que não tem qualidade e tudo mais, quando você leva para o outro lado, que você entende, está mostrando para ele a sua confiabilidade, mostrando para ele, acredite em nós, acredite na CrossFox, que nós estamos fazendo o melhor para a tua empresa, você não vai ter problema futuro, você não vai parar a sua obra por falta de energia, porque comprou um produto equivocado de má qualidade. Então, às vezes, você parar uma fábrica por 6, 12 horas, quanto que é um prejuízo por ele ter comprado um material por baixo custo, sendo que se ele comprou um material com qualidade, ele não vai ter queda de energia, não vai ter incêndio, não vai pôr em risco a vida de ninguém. Então, essa é a diferença. E eu aprendi lá no bar. Você aprendeu lá no bar, né? Você fazia tudo, você não era vendedor, você atendia as mesas? Sim, atendia. Lá no bar eu adorava atender as pessoas, adorava, trabalhava sempre com muita alegria. Mas olha só, você tem 48 anos. Então a gente está falando dos últimos 40 anos de uma trajetória que, se a gente começar a conversar aqui, a gente vai ficar o programa inteiro conversando dessa trajetória, que é uma trajetória inspiracional. Tem muita gente que nos acompanha, nos assiste semanalmente, para se inspirar com os convidados aqui do Show Business. O Paulo Durso, sem dúvida, é um dos nomes inspiracional, aspiracional de pessoas que precisam ver uma trajetória como essa. Porque, por exemplo, a sua origem é uma origem, como é que você define? Classe média baixa? Baixa. Classe média baixa. Eu saí de uma comunidade. Eu morava num quarto de cozinha, eu, minha mãe, meu padrasto e meus 2 irmãos. A gente morava num quarto de cozinha, era uma comunidade. Eu saí da comunidade. Você foi ajudante de bar aos 8 anos de idade. O que foi determinante até você decidir, imagino que você trabalhou numa empresa antes, mas até você decidir abrir uma empresa e a empreender? Quando eu saí do bar, eu fui trabalhar numa empresa que vendia os cabos de cobre nu. Esse cabo de cobre nu... Foi aí que você... Esse cabo de cobre nu era já para aterramento, você usa para os para-raios. Só que já esses cabos de cobre nu, quando eu comecei a conhecer, para você conseguir vendê-lo, você tinha que fazer o preço que a pessoa queria, o comprador. Então, ele falava, o teu concorrente está fazendo num preço X. E a gente não conseguia entender por que aquele preço era tão baixo. E aí que eu comecei a entender que para você conseguir fazer a venda, você tinha que fazer um material inferior. E eu fiquei muitos anos nesse tipo desse mercado. E eu falava para mim mesmo, eu falava para o meu ex-chefe, como que a gente consegue viver no mercado no Brasil que tem que se vender péssima qualidade e a pessoa do outro lado acredita que está comprando algo bom e a gente engana as pessoas. Eu falei, não faz parte isso do meu perfil, eu não consigo viver mais com isso. E aí foi quando eu tinha o sonho de montar a CrossFox, que eu falava, o Brasil tem que ter qualidade. Nós estamos num país, não é porque nós estamos num país que é do jeitinho fácil, que tudo acontece, que a gente não tem que levar um trabalho sério. Eu falei, então eu vou levar esse trabalho sério, montei a CrossFox, comecei a contratar as pessoas que tinham as mesmas características do que eu, para você conseguir fazer um trabalho sério. Então eu fui buscar a ISO 9000, fui buscar um CSCC, quis trabalhar com uma Petrobras. Porque nem isso tinha no mercado? Não, o mercado tinha umas outras empresas que tinham, mas não eram na parte de cabos, de cobre nu, não tinha preocupação com qualidade. Então a CrossFox foi uma das pioneiras em mudar esse mercado e levar para o mercado e dizer, vocês estão comprando errado. Então muitos clientes meus, eu chegava no estoque deles e mostrar para eles que eles estavam com um produto equivocado. Muitos se surpreendiam.
E aí eu comecei a fazer esse trabalho para mudar, para eles comprar qualidade. E isso foi um sucesso muito grande, porque quando eles começaram a ver que o material que eu estava oferecendo para eles, de qualidade, num preço justo, eles começaram a entender que eles podiam estar melhorando a própria compra deles. Então, a CrossFox hoje, ela tem a solução em materiais elétricos. Então, hoje, muitos clientes, eles passam as cotações para nós e com uma lista grande. Então, eles não acabam mais perdendo tempo com 20 fabricantes. Eles conseguem colocar tudo na CrossFox, eu consigo atendê-los de uma forma integral e eu consigo levar aonde eles estiverem no Brasil. Então, é algo muito, muito rápido, prático, com confiança na entrega, um preço justo no material, um trabalho bem diferenciado do mercado que eu saí. Então, o crescimento da CrossFox no Brasil foi a busca de qualidade. Agora, do bar, deixa eu voltar à sua história, porque a sua história realmente precisa ser ressaltada. Eu gosto de ressaltar histórias, porque são histórias muito brasileiras. Sim. Né? Do bar até a CrossFox, o que você determina, elenca como fundamental aí para você empreender de fato? Você teve muita ajuda? Você teve pessoas ali que te ajudaram até chegar, ou não? Não. Foi uma coisa autodidata, foi uma coisa que você colocou um sonho na cabeça, um propósito na cabeça, você foi atrás e conseguiu? Não, igual o livro do seu Tuta aí, ninguém faz sucesso sozinho, né? Então fica até essa dica, né? Eu tive muitas pessoas e tenho muitas pessoas comigo que me ajudam demais, que trabalham comigo, que pensam iguais, então tudo também é muita energia. A tua energia atrai as pessoas de boa fé, as pessoas que querem crescer, as pessoas que têm aquele sonho de crescer, de querer o melhor para a tua vida, mas não só para a tua, mas para todos que estão à sua volta. Então eu sempre quis assim, na minha vida, eu sempre quis o melhor para mim e para todos que estão comigo. Não adianta eu estar feliz e a pessoa que está trabalhando comigo estar triste. Então eu sempre quis, isso já era um sonho meu, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, igual eu costumo dizer que eu tive meu anjo e hoje eu gosto de ser o anjo em muitas vidas. Então eu gosto de fazer os sonhos, de ver as pessoas felizes, de estar conquistando muitas coisas. O anjo quem foi? Foi meu tio. Foi o seu Lourenço tio? Domingos, o dono do bar. O dono do bar? O dono do bar foi meu anjo. Ele deu aqueles ensinamentos todos. Os ensinamentos básicos que eu levo até hoje e eu não entendo como que as pessoas ainda falam, a pessoa tem que ser honesta, né? Virou uma qualidade. Não, isso tem que ser caráter da pessoa, é o básico, é o princípio. Então, você vê tantas coisas erradas que acontecem no Brasil, as pessoas podem fazer da forma honesta que ela vai estar se ajudando, não precisa ganhar tanto e passando a perna e deixando as pessoas más e ela estando bem. Eu acho que a felicidade se completa quando todos à sua volta estão felizes. Então isso é um crescimento da CrossFox, que todos eles lutam cada vez mais exatamente para não só a empresa crescer, mas para trazer mais pessoas, mais funcionários para a Cross, para ter a mesma vontade, a mesma sinergia, aquela vontade, vamos ajudar. Então chega muitos jovens ali, principalmente, e todos se abraçam ali, até que ele entender que aquele jovem também faz parte. Se ele está afim, ele vai crescer. Se ele não tiver afim, a gente só vai sentir muita tristeza de estar indo embora. Ô Paulo, nessa conversa eu e a nossa audiência certamente está se questionando que livro é esse que o Bruno está na mão, mas esse livro foi escrito pelo Paulo Henrique Dursi, que se chama Tudo Pode Dar Certo. Se for elencar, você falou várias coisas, vários mandamentos, vários ensinamentos do seu tio, e você enfatizou muito na honestidade. Mas se fosse elencar um ponto, e a gente tem uma audiência jovem, inclusive, o que é mais determinante para dar certo na vida? Estudar e trabalhar. Até o meu tio, o meu anjo, ele falou para mim, ele falava assim, ô Paulo, ele falava, Paulinho, para você dar certo na vida, são 3 coisas que você tem que fazer. A primeira, trabalhar. A segunda, estudar. E a terceira, trabalhar. Porque você trabalhando e estudando, com os seus estudos, você consegue levar isso para o seu trabalho, onde você vai conseguir crescer.
Então, quando meu tio falou isso, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ler, tinha várias vezes que, quando eu ia para a escola, chegava a hora do intervalo, eu não queria jogar bola, eu queria ler, eu queria estudar, eu queria sair de onde eu estava, na comunidade, não aceitava aquilo para mim. Eu falava, não é porque eu nasci aqui na comunidade que eu vou ter que morrer nessa comunidade. Eu posso conseguir coisas melhores. E foi o que aconteceu. Então, do meu tio ali no bar, eu falo, os princípios continuam. Eu continuo trabalhando, continuo estudando e continuo trabalhando muito. Então, até eu costumo falar muito do Antônio Hermínio de Moraes, que é uma das biografias que eu li, e eu segui muito, porque a vida dele era muito trabalho, é muita dedicação para você conseguir conquistar as coisas na vida, né? Que delícia, hein, de papo, e que bom a gente se deparar. Toda semana a gente recebe aqui as maiores lideranças do país, que eu gosto de falar. E toda semana a gente aprende com os grandes empresários brasileiros, empresários que fazem essa economia girar. Mas eu confesso que eu estou impressionado com a sua história de vida mesmo e o que você construiu nesses últimos 40 anos, que eu não vi de nenhum convidado aqui. Então, na verdade, eu quero até, inclusive, parabenizar essa trajetória mais do que notável que você teve. Eu falo os últimos 40 anos porque tudo começou lá no bar. No bar. Pode falar o nome do bar? Qual que era o nome do bar? O bar era Cláudio Valderiz, era o nome da minha tia e do meu primo. O meu tio passou o bar para eles, o seu Lourenço, e passou o bar para ambos. Ô Paulo, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui do programa, que é a referência. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente quer, de alguma forma, ver a persona que está aqui. Através das referências, em geral, a gente consegue ver, traduzir aí as pessoas, as personalidades que passam por essa cadeira. Quem são as suas referências? Você pode falar da vida? Da vida eu já imagino quem é. Minha referência foi o meu tio, né? O seu tio, lógico, foi, exatamente. Sem dúvida, foi meu anjo. Algumas vezes. Mas eu estudei algumas biografias e tive até o privilégio até de conhecer Antônio Hermínio de Moraes, a Bílio Diniz, e agora recentemente uma pessoa que eu estou aprendendo demais e toda vez que tem alguma coisa no lead é o João Dória. Ele é de uma maestria, é de uma simplicidade. Eu aprendo demais com ele porque ele não se preocupa só com o evento dele, ele se preocupa com todos. Então, uma pessoa assim de um carisma, um caráter, uma pessoa que ela gosta de fazer as pessoas estarem felizes. Então, tudo que eu aprendi no bar, aprendi com todos, eu vejo muita coisa no João Dória. Ele faz dos eventos dele algo assim. Eu participei do Rio de Janeiro ano passado, já não vejo a hora de ter o outro no Rio de Janeiro, porque são os eventos únicos. E o João não é um evento ou outro, todos têm que estar numa perfeição muito grande. Então, a pessoa com já o tempo que ele tem aí de estrada e tudo mais, e ele continua com aquela força dele, aquele sorriso, a boa vontade. Então, queria deixar meus parabéns, João. Muito obrigado pelo trabalho que você faz no LEAD. Sou seu fã demais. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Paulo Dursi, fundador e CEO da CrossFox Elétrica. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Adorei esse papo. Ficaria mais tempo aqui. Eu também queria ficar mais tempo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. E o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes.